Queridos, chegamos no 37 de 40 dias. Meu Deus! Capítulo 4 de Miqueias agora nos mostra algo muito profundo. Deus nunca termina uma história no juízo. Isso é bom, para a gente ter consciência disso. Deus nunca termina uma história no juízo. Depois da denúncia vem a promessa. Depois da dor vem o reino. Aqui agora o Senhor revela que haverá um tempo em que Ele mesmo governará. Restaurará os remanescentes e transformará sofrimento em nascimento de um novo tempo. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei, é verdade. Se você olhar na história, Deus nunca termina uma história no juízo apenas. Ele tem promessa após o juízo para os remanescentes, para aqueles que permanecem fiéis. É você, é para você. Deus tem uma palavra hoje especial para te entregar. Amém? Deus te abençoe. Juliana, seja bem-vindo. Fátima, Roseni, bom dia, paz do Senhor. Reta final, 37. Meu Deus, muito bom. Seja bem-vindo, Mary. Em todo tempo, tu és bom. Mesmo dentro da provação, mesmo após um juízo, Deus, ele continua sendo bom. E a gente vai ver aqui nessa história, no resumo agora do capítulo 4, que Deus continua. O que Deus fará depois de confrontar o pecado? É isso que o capítulo 4 vai mostrar pra gente. Ele governará, ele restaurará, ele levantará um remanescente e ele transformará dor em propósito. Se você está passando por essa fase, saiba que dor vai passar. E o que Deus vai fazer depois? Sobre isso que nós vamos falar, tá? O reino futuro e a esperança em meio à dor. Então nós viemos ao longo da semana falando de Miqueias, confrontando estruturas pecaminosas, o povo, e finalizamos ali falando do juízo que viria. Agora, o que acontece depois do juízo? Porque não termina no juízo, né? O que acontece depois? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, depois desses capítulos intensos de denúncia, juízo, agora muda o tom. Aqui vamos ver algo poderoso. Deus não apenas confronta o pecado, ele aponta para a esperança. Ontem nós vimos líderes corrompidos, falamos de juízo que Deus estava anunciando. Agora nós vamos ver o plano eterno de Deus prevalecendo. Isso nos ensina que Deus corrige, mas também restaura. Essa é a esperança que você tem que ter. Deus não joga fora, não. Ele tem prazer. Deus disciplina, mas não abandona o seu propósito. E nós vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia de que Deus trabalhou no propósito daquela pessoa do início ao fim, mesmo ela passando no processo. Então, se você está no processo, está ali numa fase difícil, de dor, saiba que Deus tem esperança para isso aí. Tem algo de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Tua bondade me seguirá. Como diz esse louvor, né? Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui o retorno. Seja bem-vinda a todos vocês. Fátima, também, Helena, Ivone, Luana, Marinalva, Deus abençoe, todas que estão chegando para esse tempo de devocional. 37 dias consecutivos estamos aqui. Gente, quanto que a gente está recebendo de Deus. Se você não viu os outros, vai lá no canal do YouTube para você poder assistir, tá bom?
Vamos orar para a gente começar aqui. Pai, já te agradecemos por essa manhã preciosa. Te agradecemos por cada irmã, cada irmão que está passando por aqui, por cada coração, Senhor, sedento, de fome por Ti, de aprender. Deus, agora libera uma palavra, Senhor, no dia de hoje, o alimento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Libera uma palavra especial nesse dia para a Tua filha, para o Teu filho. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, durante essa live. Guarda todo esse equipamento, guarda a nossa casa, sobretudo abre a nossa mente para que a gente possa receber o que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 4 de Miqueias, que a gente está na sequência dos profetas, agora fala sobre o monte do Senhor. Nos últimos dias, o monte do Senhor, do templo do Senhor, será estabelecido. A gente vai explicar isso aqui. E se levantará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Quando ele diz nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume do monte, ele está dizendo aqui, apontando para um tempo futuro, onde as nações buscarão ao Senhor, onde haverá ensino da palavra, haverá paz verdadeira. Ele julgará entre muitos povos, das suas espadas forjarão relhas de arado. O que isso quer dizer? O mundo vive hoje, gente, em guerras externas. Mas por quê? Porque carrega uma guerra interna. A paz prometida aqui não é apenas uma ausência de conflito. É governo justo. É presença de Deus no centro. Quando carregamos uma guerra interna, nós não vivemos a paz que excede todo entendimento. A paz prometida não quer dizer ausência de conflito. Quer dizer presença de Deus no centro. O mundo vive guerras externas porque carrega guerra interna. Enquanto hoje nós vemos confusão, injustiça, corrupção, nós estamos vendo no dia de hoje, quem está acompanhando aí, sempre teve. Deus já declarou o final da história. O reino dele prevalecerá. Eu queria que você agora abrisse um pouco mais o seu entendimento, entendesse o seguinte. Imagine que você vai ver um filme. E esse filme ele já tem um final. Ele já tem um final. Ele já está, concluído. E você vai ver agora as partes que desenvolvem esse filme. Mas ele já tem um final. Thalita, como que você sabe que tem um final? A Bíblia. Se você ler a Bíblia, nós estamos lendo aqui, os profetas, já lemos Daniel, vamos ler o Novo Testamento, Apocalipse, já está fechado. Mas muita coisa pode acontecer no meio do caminho? Pode. Deus pode mudar em relação ao juízo? Pode, se meu povo clamar. Se meu povo que se chama pelo meu nome buscar e orar a minha face. Deus vai reinar sobre essa terra. A paz prometida aqui não é a ausência de conflito. Deus reinando. Enquanto hoje vemos confusão, estamos vendo tudo isso acontecer, Deus já declarou o final da história. O reino dele prevalecerá. Onde Deus não governa, gente, é a guerra. Onde Deus é centralizado, há direção. Deus é o centro, há direção. O problema da sociedade, ela começa quando Deus deixa de ser referência. Aí começa o problema da sociedade. Mas você não precisa ir para esse lugar. E aí eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder pensar. Quem está governando minhas decisões? Quem está governando as minhas decisões?
Eu estou vivendo como alguém que pertence ao reino que virá? Minha vida produz paz ou ela está produzindo conflito? Aí eu já começo com essa pergunta para a gente já ir entendendo o que Deus quer falar conosco. Aqui no versículo 6, ele diz assim: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, os que tinha afligido. Aí ele vai até o 8. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam. Deus promete reunir os feridos, os dispersos e os rejeitados. Isso aqui é muito poderoso para a gente entender algo. O mesmo Deus que julgou é o Deus que ajunta. Porque, gente, se você está acompanhando comigo aqui a história, você vai ver que desde os primeiros profetas lá de Ezequiel, Deus está advertindo o povo. O pecado estava um absurdo. O povo de Israel estava envolvido com muita coisa. O povo de Deus. E Deus estava falando, virá o juízo. Mas o mesmo Deus que permite acontecer, ele vai ajuntar novamente e vai sarar aqueles que se arrependerem, os remanescentes. Talita, quem é o remanescente? É aquele que permaneceu. É aquele que foi preservado. Aquele que não foi consumido. Amém? Deus não trabalha apenas com estruturas fortes. Ele trabalha com os quebrados. A Bíblia fala sobre o quebrantado. O quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Olha, estrutura que se posiciona no orgulho, não muda, vai quebrar. Tá? Mas Deus restaura o quebrantado. Se ele se arrepender, se ele permanecer. Então, o que quer dizer o capítulo 4? Ele está falando sobre um reino após uma quebra. Uma estrutura, um propósito que Deus tem com você e tem comigo, com o seu povo, mesmo depois do juízo. Então não vai ter, o juízo não é o fim. Eu quero dizer para você que essa dor aí não é o fim. É parte do processo. Muitas vezes quem está, como diz o texto, cocheando espiritualmente, acha que perdeu o valor. Que está lá quebrado, que está lá ferido, que está lá esquecido. Ah, eu perdi o valor. Mas Deus diz, eu ajunto os que estão mancando. Eu ajunto os que estão mancando. Eu ouvi uma frase uma vez de um pregador, e ela é muito conhecida, um pregador conhecido, que falou assim, desconfie de quem não manca. Desconfie de quem não manca. De quem diz que se esconde atrás de uma perfeição. Sou perfeito, não erro, sou poderoso. Desconfie de quem não manca, porque eu ajunto os que estão mancando. E eu faço mais uma pergunta. Eu me vejo como parte dos remanescentes? Tenho permitido que Deus trate minhas feridas ou escondo minhas fraquezas? Estou disponível para ser restaurado? Essa é a pergunta. Estou disponível? Amém, gente? Vocês estão aí comigo? Não, glória a Deus aí, amém. Fale, se vocês quiserem colocar alguma parte, eu vou estar lendo aqui. Então, hoje é muito falando sobre isso. Deus restaura.
não é o fim. Vai ter um novo de Deus aí para sua vida. Se você permaneceu fiel, Thalita, fiquei na dor, mas eu entendi o propósito. Eu precisava passar por esse processo, precisava ser curada. Eu precisava passar por essa restauração. Entendeu? Estou disponível para ser restaurada? Se você quer uma ajuda para viver, para passar por esse processo, eu quero te convidar. Eu tenho feito o convite aqui dia 21 de março. Nós vamos estar ali fazendo Restaura-me, Senhor. Para a gente justamente falar sobre essas dores que impede a gente de viver a restauração completa. Entende? Vamos para esse lugar. É uma forma de você demonstrar: eu preciso. Porque tem muita gente que fala: não tem problema nenhum, preciso para esse seminário. Todos nós precisamos. O orgulho precisa ser quebrado. O orgulhoso. Eu fui muito orgulhosa por causa da minha ignorância. A gente não tem, às vezes, informação. Mas quando Deus entra, começa a trabalhar, não tem o que fazer. Por quê? Porque Ele tem um propósito após isso aí. Então vem para o seminário dia 21 de março. Faz sua inscrição, já estamos com a inscrição aberta. Vai ser tremendo. Leva mais uma companheira para ir com você, um companheiro. Faça logo sua inscrição, tá? Nós vamos ter vagas limitadas. E agora, no versículo 9, ele fala assim: agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor? Como da mulher que está dando à luz? A dor antes da restauração. Vamos falar sobre isso. Sofre dores e trabalha para dar à luz, no versículo 10. Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor remirá das mãos dos inimigos. Talvez você esteja como Jonas na sala de tratamento, né? Como uma mulher que vai dar luz a uma criança. Trabalho de parto. Dores, dores, dores. Mas você vai ver no final a luz. Você vai ter no final a sua vitória, a sua bênção, seu filho na mão. Aqui Deus fala que antes da restauração virá o exílio. O exílio. Antes da glória vem o processo. Isso é extremamente atual. O que você está vivendo e que eu vivo. Aqui no contexto, Israel iria para a Babilônia, que é o profeta Miqueias, que está profetizando antes. Lembra que a Babilônia é um marco. Então teve profetas que profetizou antes, teve outros que durante e outros depois. Miqueias está profetizando antes. Israel ia para a Babilônia. Era disciplina, era consequência, mas não era o fim. Deus já falou, ó, a luz virá no final. Então, muitas vezes, confundimos processo com abandono. Parece que Deus me esqueceu. Não é assim, gente? Grava isso. A dor não é sempre destruição. Às vezes é parto. Às vezes é um parto que você está vivendo. Então nem todo sofrimento é ataque. Nem toda crise é derrota. Às vezes é Deus nos conduzindo para uma maturidade maior. Aí eu quero te perguntar. Estou resistindo ao processo ou permitindo que ele me amadureça? Como é que você está? Estou resistindo ao processo ou permitindo que ele me amadureça?
Eu tenho chamado de fim aquilo que é apenas transição. O fim não é, gente, do juízo. Não é isso que Deus quer para mim e para você. O fim é restauração, é cumprir o propósito. Fala, eu vou sair dessa situação. Eu vou mudar. Deus vai fazer coisas novas na minha vida. Porque agora eu entendi que eu estou no processo. Agora eu vou me consertar. Eu vou me posicionar. E eu vou viver o novo de Deus para minha vida. Amém? Você pode dizer isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, pois a dor o tratamento tem sido muito difícil, mas com certeza vai vir restauração. Em nome de Jesus, Mary, eu declaro, vai vir. E a palavra de Deus declara isso aqui. Vai sim, Ivone. Vai ser bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, vamos caminhando aqui. Deus ainda está no controle, irmã Thalita. Sim, Deus ainda está no controle. Olha aqui que diz o versículo 11. Agora muitas nações se reunirão contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deleciem com as ruínas de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor. Olha, nem entende o seu plano. Ele ajuntou como feixe a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Eita, glória! Eita, glória! Deus está criando uma estrutura óssea em você, espiritual, através desse processo. E Ele vai te levantar. Você vai se levantar forte. Deus está no controle. É isso que Ele quer dizer aqui. Você esmagará muitos povos. E as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. E os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Gente, as nações se ajuntam contra Sião. Aparentemente parece derrota. Mas Deus diz algo aqui profundo. Eles não conhecem os pensamentos do teu Senhor. Eu quero dizer para você que essa luta que você está passando, essa pessoa que você está enfrentando, essa situação, não conhece o Senhor que você serve. Aqui está uma chave poderosa. O que parece vitória do inimigo pode ser parte do plano de Deus. Os inimigos achavam que estavam vencendo. Mas Deus tratou você dentro do processo. Deus está tratando você, está me tratando. Você vai levantar com uma casca grossa, espiritual. É isso que ele falou aqui. Gente, profundo, profundo. O inimigo achava que estavam vencendo, mas Deus estava conduzindo a história. Aleluia! O céu nunca perde o controle da terra. Você estava passando no processo para Deus te fortalecer. Porque quando você no processo reconheceu o pecado, reconheceu, voltou, tratou as feridas, tratou as dores, Deus falou, agora levanta. Bora. Eles vão ver quem é o seu Deus. Deus é poderoso. Essa luta vai passar porque você vai se levantar de sair. Durante esses 40 dias de jejum, de devocional, palavra, Deus falou de várias formas aqui. O remanescente, o fiel, entendeu o processo. Pegou a chave. Entendeu o código. E agora ele vai viver. Este ano ainda de 2026. Deus se levantará. Você vai viver um novo tempo. Porque você mudou e as coisas vão mudar. Porque agora o seu Deus vai mostrar quem Ele é nessa situação. Então nem todo ataque é fracasso. O céu não perde o controle. Nem toda oposição é derrota. Às vezes Deus está apenas permitindo que o cenário revele o seu poder. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Poderoso Deus! Poderoso Deus!
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu, hein? Que isso? Não, não, não. Não é o fim. O juízo não é o fim. Essa luta que você está passando não é o fim. Vai ter um levante de Deus aí agora. Porque você passou por esse processo. Você entendeu. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. E eu quero testemunhos. Depois vocês mandam testemunhos para mim. Contam nas lives do que Deus está fazendo depois desse processo aqui. Muitos testemunhos virão. Para a glória de Deus. E aí, gente, vamos lá. A pergunta é: eu confio que Deus governa mesmo quando não entendo? Eu confio que Deus governa mesmo quando eu não entendo? Tenho reagido pelo que vejo ou pelo que Deus já declarou? Não, Thalita, eu estava assim, só reagindo pelo que eu vejo. Mas hoje eu já vou declarar. A partir de hoje a tua palavra é outra. Eu declaro a minha vitória. Eu declaro que esse problema já foi derrotado. Eu declaro que Deus está me dando discernimento e sabedoria. Eu vou vencer. Vou viver um novo tempo. O juízo corrige. A promessa restaura. Grave isso. O juízo corrige. A promessa restaura. A dor prepara o cenário para um novo tempo. E aqui eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para você, refrescar sua memória e a minha, bem claros para você usar isso, inclusive, na sua vida. E lembrar de que Deus é poderoso. Lembra de Noé? Juízo sobre a terra. Promessa de aliança. Olha, Noé, vai ter. O juízo será o dilúvio. Toda a terra sofrerá. Agora você e sua família entra na arca. 100 anos. 100 anos de provação. Preparando aquela arca. Todo mundo dizendo que ele estava gagá, que ele estava doido, maluco. Crente fanático. Vocês não sabem, vocês é isso, vocês é aquilo. Depois do juízo, Deus estabelece uma aliança. E coloca o que, gente, como símbolo dessa aliança? Um arco-íris. O que parecia o fim da humanidade se tornou o começo de uma nova história. Deus falou: olha, hoje eu faço uma aliança contigo. Hoje eu faço uma aliança contigo. Noé. A humanidade vai continuar. Nunca mais terá dilúvio nessa proporção. Gente, o que parecia o fim da humanidade se tornou o começo de uma nova história. Outro exemplo, lembra de José? Traição, prisão, depois o quê? Governo. José, qual foi o processo de José? O juízo dele. O juízo foi processo. José foi vendido pelos irmãos, lançado numa cova, lançado numa prisão injustamente. Mas lembra que esse menino tinha uma promessa lá atrás? Deus o levanta no final do processo como o quê? Governador do Egito. Ele mesmo declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Se alguém está intentando mal com você, Deus está permitindo você passar por esse processo injustamente. Saiba que a partir desse tempo, Deus vai se levantar ao seu favor, porque você permaneceu fiel. Então corrija a sua rota. Talvez o processo é a sala de tratamento para você agora corrigir coisas e Deus vai te levantar. O sofrimento foi a ponte para o propósito de José. Outro exemplo, Israel no Egito, escravidão. Quantas coisas eles passaram lá? 400 anos. Depois liberta.
Depois teve a libertação. Qual foi a dor de Israel? 400 anos de escravidão. Que trabalhando sem ter sua terra, sem ter sua própria nação, sem poder usufruir somente como escravo. O cativeiro não anulou a promessa feita a Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão: de você farei uma grande nação. E nem por causa disso Deus não deixou. Foram para o cativeiro, não foi exterminado. E até hoje, para você pensar comigo aqui. Atenção aqui agora. Se pedir uma prova da sua fé, uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus, você fala o povo de Israel. Uma nação que não foi exterminada até hoje. Quantos anos essa nação existe? Nós somos novos. 500 anos de descobrimento? Esse povo é milenar. Desde Abraão. Deus de Abraão, que nunca se... Ele não deixa de cumprir a sua promessa. Quanto mais na tua vida, tá? Se levanta aí. Então, qual foi a dor de Israel? 400 anos de escravidão. Deus levanta agora quem? Moisés. E conduz o povo à terra prometida, que ele tinha prometido lá atrás a Abraão. Depois de 400 anos. O cativeiro não anulou a promessa feita a Abraão. Então, eu quero trazer esses exemplos para refrescar sua memória e para você entender que isso aí não é o fim. Davi. Que manhã abençoada. Deus é conosco. Aleluia. Isso aí, Roseni. Deus tinha um propósito. Já está na arca. Isso aí, Mary. Agora, Davi. Perseguição depois do trono. Amém? Samuel vai à casa de Jessé. Os irmãos tudo, ó, bonitão de guerra. Todos eles preparados, postura, tarará, tarará. Deus fala assim, não, acabou-se os mancebos. O pai falou, não, tem um lá no campo, lá, um menorzinho, menor da casa, tá lá, apacentando as ovelhas, traz ele. Inclusive, gente, vê o filme de Davi, que saiu agora há pouco tempo, ele é em desenho, mas muito bom para você relembrar a história de Davi. Eu gostei muito. Acho que já está na Netflix e algum outros desses canais aí. Já não está mais no cinema, mas muito bom para você ver. Davi, aí vai chamar o menino. O menino recebe a unção ali. E daí? A partir dali, processo doloroso. Ungido rei, mas perseguido por Saul. Por anos. Tentando matar ele, tentando tantas coisas. Cumprimento. Assume o trono no tempo certo. Então não foi assim, recebeu a unção hoje, amanhã ele já assumiu o trono. Não foi isso. Passou por um processo. Ok? Então eu quero dizer para vocês com tudo isso aqui, esses exemplos. Todo mundo que eu te citei aqui é igual a mim e você, tem uma promessa. E também passaram pelos processos difíceis da vida. A promessa não cancela o processo. Preste atenção. A promessa está debaixo da promessa, mas não cancela o processo que a gente vai passar. Tá? E se dentro do processo você entender rápido, buscar cura, buscar restauração, se alinhar, rapidamente a gente passa por esse processo. Mas enquanto a gente resiste, a gente é duro, a gente tá com o coração ferido, Deus vai tratando ali o processo. Todos eles, viu, Jó? A gente falou de Jó, foi a mesma coisa. Melhor, de Jonas. Falamos de Jonas. Aproveitando Jó, vamos falar de Jó também. Jó, ele tem o quê, gente? Uma perda
Pensa, tu perder filho, perder casa, perder bens, tudo num dia só. Jó teve uma perda total. Depois foi restituído. Provação. Qual foi o juízo dele? Provação. Perde bens, perde filho, perde saúde. E Deus dá a restauração depois do processo. O Senhor restaurou a sorte de Jó. E lhe deu o dobro de tudo. Dobro. Deus transforma a dor em testemunho. Amém? Deus transforma a dor em testemunho. Então eu quero te incentivar nessa jornada que você está vivendo, está passando junto comigo. Eu sei que no início foi difícil, foi processo, foi desafiador a gente estar aqui todos os dias, a gente decidir, só por você decidir no seu coração. Tem guerra, tem batalha na mente, tem desânimo. Eu sei que você está sentindo porque eu também sinto. Perseguição de quem você menos espera. Palavras. Mas eu quero dizer que esse processo está acabando. E você vai viver o novo de Deus. Amém? E o maior exemplo para a gente fechar desses todos que eu dei aqui foi o nosso Jesus. Jesus Cristo. Qual foi o juízo sobre o pecado? A cruz. Ele levou sobre ele o pecado da humanidade. Ele precisou ir para a cruz. Ele precisou carregar aquela cruz. Ele precisou ser morto, ser crucificado, não por causa dele, por causa do pecado que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Mas ele precisava cumprir um propósito. E o propósito dele, o sofrimento dele foi a cruz. A cruz era levada, era para eu e você levar. E ele levou pelos nossos pecados. E qual foi a promessa cumprida? A ressurreição. A sexta-feira parecia derrota, né? Nossa, morreu. Morreu a esperança, morreu aquele que parecia ser o nosso Salvador. Mas ninguém entendia que Deus tinha um propósito, uma promessa para acontecer. O domingo revelou o reino. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo, ele ressuscita para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, guarda isso na tábua do coração de vocês. Vai passar, não termine em juízo. Deus tem algo para você maior. Ele vai te dar o discernimento, ele vai te dar as ferramentas. Estamos aqui para isso. Nós, como Ministério de Intercessão, estamos aqui para te capacitar, te ajudar, te orientar. Quero aproveitar e te chamar para hoje. Eu vou fazer uma sala de oração no Google Meet, às 18 horas. Eu convido você a estar comigo. Nós fazemos todos os dias no nosso grupo do WhatsApp, às 17h50. Hoje nós vamos estar às 18 horas, reunidas para poder nós orarmos por esse tempo estratégico que nós vamos viver. Um período de abertura. Quando a gente entra nessa janela de oração, é porque nós entendemos, como intercessoras, que precisamos cobrir a nossa casa. Nós, como remanescente, precisamos cobrir a nossa história, nosso país. Você vê que a festa da carne entrega para um homem, um rei momo, uma chave. Ali é simbólico espiritualmente. Está entregando tudo. Então a carne ela é exaltada nesse tempo, porque depois disso vem como eles chamam de quaresma, né? A Páscoa. Então vamos queimar a carne agora, fazer o que tem que fazer, vamos liberar para depois a gente ir para a Páscoa. Vamos pecar bastante agora. É sobre isso. Então, só que isso tem consequência pessoal,
na terra, territorial, tá? Tem consequências pessoais e territorial. E como nós vivemos nesse país, nós somos daqui, nós nos identificamos porque somos desse lugar. Então, qual é a nossa oração? Pai, tem misericórdia de nós e do nosso Brasil. Pai, perdoa o nosso pecado. Como nação, pecamos contra o Senhor. Como Neemias fez, como Esdras fez. É um pecado institucional. Nós precisamos orar dessa forma. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, por mais que nós sejamos 2, 3, 4, 5, 10, somos representantes. E Deus está olhando para você, olhando para os remanescentes. Então, gente, Miqueias, vamos finalizar. Miqueias 3, falamos ontem, termina em juízo. Miqueias 4 começa falando do monte do Senhor estabelecido, paz entre as nações, restauração de Sião. Então isso revela um princípio espiritual. Deus permite o juízo para alinhar, mas libera a promessa para restaurar. Amém? Deus permite o juízo para poder alinhar as coisas, mas libera a promessa para restaurar. Ele transforma cativeiro. Amém? Deus transforma os cativeiros. Ele transforma cativeiro em retorno. Ele transforma vergonha em honra, ruína em governo e sofrimento em sementes de um novo tempo. Então Noé passou pelo dilúvio, mas saiu com uma aliança. Amém? José passou pela prisão. Nós passamos, nós não ficamos lá. José passou pela prisão, mas saiu governador. Israel passou pelo Egito, mas saiu rumo à promessa. Jesus passou pela cruz, mas saiu da tumba com a chave da morte. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus transforma sofrimento em semente de um novo tempo. Aleluia! Glória a Deus. Talvez alguém esteja vivendo, por exemplo, um processo de correção. Preste atenção aqui. Talvez você esteja vivendo um processo de correção, ou um tempo de exposição, ou uma disciplina de Deus, um lugar que parece Babilônia. Mas o Senhor diz: você não ficará aí. Você não ficará aí. Eu estou formando algo em você. Eu estou formando algo em você. O Senhor, como diz aqui em Miqueias 4, termina assim: o Senhor reinará sobre eles. Deus não disciplina para destruir. Ele disciplina para restaurar governo espiritual. Deus está restaurando. Deus está restaurando aí. Aleluia. Glória a Deus. Eu tomo posse dessa palavra. Miqueias fala de esperança agora. Se ontem foi um dia de confronto, a palavra de ontem, hoje é uma palavra de promessa. Se houve dor, é porque o reino está sendo preparado. Amém? E a gente aprende aqui 3 verdades profundas de tudo isso que nós falamos. O reino de Deus prevalecerá. Deus restaura os remanescentes. E o processo não é o fim da história. Glória a Deus. O processo não é o fim da história. Deus nunca termina uma história na dor. Ele sempre escreve o capítulo da restauração. Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja?
Amém, igreja. Glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Isso aí. Aleluia, eu tomo posse. Aleluia. Amém? Isso aí, gente. Que bom, que alegria ter vocês aqui. Poder compartilhar essa palavra. Podermos falar sobre isso, né? Deus, Ele tem um plano. Um plano em cada criatura, tá? Amém? Vocês lembram desse louvor? Quem é ele? Vitorino Silva? Deus tem um plano. Quem são aqui hoje? Deus tem um plano em cada criatura. Amém? Deus abençoe sua vida. Amanhã estamos juntos aqui novamente. Para a glória de Deus, para que possamos viver esse tempo. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim. Para você. Traçou. A minha vida Eu entrego a Deus. Por quê? pois o seu filho entregou. Por mim. Não importa onde for, Seguirei, meu Senhor. sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eita glória! Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano na sua vida. Amém? Deus tem um plano na sua vida. Aleluia, 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 glória a Deus. Você não é obra do acaso. Esse sofrimento não vai te exterminar. Ele vai passar, porque hoje você entendeu isso. Através dessa campanha, desse processo, você entendeu que Deus tem um plano na sua vida. Deus está curando, Deus já está restaurando. E Ele é o Senhor da sua vida. Amém? Glória a Deus. Fica na paz, minhas queridas. Deus abençoe. Às 18 horas, se você quiser participar comigo ao vivo, vai ser pelo Google Meet. Esteja na sala de oração, que eu vou colocar lá o link para você participar. Eu vou estar trazendo estratégia de batalha espiritual pra gente, como você vai orar durante esse período de carnaval, tá bom? Vou trazendo uma palavra muito importante de Deus para você. Amém, glória a Deus, eita glória. Quem é desse tempo aí, desse louvor? Bom, né? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Senhor, obrigada, Jesus, por essa manhã, por essa palavra, mais uma instrução, mais uma orientação. Deus, que alegria na alma, no espírito, de poder viver isso, de poder compartilhar isso com as minhas irmãs. E a gente junta, Senhor, entrarmos na brecha da oração e eu poder ver, Senhor, muitos testemunhos que eu sei que virão de transformação desses dias. Pai, capacita elas para esse tempo. Redobra, Senhor, dá a ela uma unção dobrada do Teu Espírito. Dá discernimento, capacidade para elas vencerem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês também. Glória a Deus. Até amanhã. Espero vocês na nossa live, né? Às 7 horas. E, se você puder, esteja comigo hoje às 18.